Nós vamos começar aqui, agora falando sobre uma distração profética muito conhecida, que é sobre o povo do príncipe que há de vir. Tanto o povo quanto o príncipe dessa profecia de Daniel, Daniel capítulo 9, foi realmente mal interpretada durante muitos anos. Durante muitos anos houve uma má interpretação e o engraçado dessas situações, irmão Alexandre, que acontece sobre as distrações proféticas, é que elas parecem muito. Se a gente bobear, a gente acha que se cumpriu naquele ponto da história que aconteceu aquilo. Mas, na verdade, sempre vai faltar alguma coisinha para encaixar. Não dá para você encaixar um triângulo no quadrado, né? Não dá para você forçar ali, vai ficar faltando coisas. A Bíblia não pode ser encaixada triângulo no quadrado. É quadrado no quadrado, triângulo no triângulo. É assim que se encaixa, né, o quebra-cabeça bíblico. Então, embora que alguma coisa no mundo, né, na história, como aqui nesse caso, o que aconteceu, que eu estou me referindo aqui, é com o Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi aquele que profanou o templo, botou uma porca, né, que é um animal imundo, lá no templo de Jerusalém, em 168 a.C. Ele proibiu os sacrifícios contínuos e colocou uma estátua do deus grego lá dentro. Mas muitos, por causa disso, até o tempo de Jesus, entenderam que ele cumpriu a profecia de Daniel, dizendo que profanaria o templo e que pararia com os sacrifícios contínuos, tal, essa profecia toda que está lá em Daniel 9. E o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade e o templo. Só que ele não destruiu nem a cidade nem o templo, ele só profanou. Mas Jesus, sabiamente, sabendo disso, veio quase 200 anos depois do Antíoco Epifânio e jogou a profecia para frente. Jogou de novo para o futuro. Porém, existe uma outra situação que foi o ano 70, que de novo parece uma distração profética. Que no ano 70 houve ali o general Tito, com o general Vespasiano, com o Império Romano, que destruiu, sim, a cidade, e a Jerusalém ali também foi muito mexida, né? E destruiu o templo. Queimou o templo de Jerusalém. Como se cumpriu aquela palavra de Jesus, não ficará pedra sobre pedra. Porém, dizer que ali se cumpriu o texto de Daniel 9, 27 é uma distração profética. Alguns dizem até que Jesus teria voltado ali, naquele ano 70, que agora a gente já não precisa mais esperar a volta de Jesus. O que você me diz dessa nossa introdução aí? Essa parte que você falou, irmão Jean, de pessoas que falam que essa profecia foi cumprida no ano 70, né, e tem essa heresia, né, a palavra é essa mesmo, que heresia, significa heresia, a palavra no grego é divisão, só que divisões para dividir o corpo de Cristo, para causar contenda, né? Então, essa heresia que é disseminada, que isso se cumpriu no ano 70, já está errado, primeiro porque o que é que fala a profecia de Daniel, sobre as 70 semanas? Que quando acontecesse a chegada do ano de Cristo, a destruição do templo, passando o tempo de cumprimento das 70 semanas, Cristo ia vir destruir o reino do anticristo, o reino diabólico que vai se formar na Terra, e vai estabelecer o reino dele. Cadê que Cristo veio? Então, alguns dizem que sim, né? Alguns então, dizem que sim, que já no ano 70 já cumpriu tudo. Eu fico perguntando, poxa, se já se cumpriu tudo no ano 70, nós já estamos no reino milenar, com morte, com estupro, com essa doideira toda que está aí no mundo, isso já é o reino milenar, já é a eternidade, né? Então, é meio complicado de entender essa forma, né? Esse reino de Jesus Cristo é muito fraco, né? Porque não consegue acabar com nenhuma dessas mazelas que você acabou de falar. E o pessoal diz que é reino de justiça e paz. Imagina se não fosse. É verdade, é verdade. Então, uma grande distração profética em cima dessa situação do
do povo do príncipe que há de vir, é que é como se a profecia, numa realidade, ela vai dando apontamentos. Ela é como se Deus estivesse batendo fotos ao longo da história para a revelação completa lá no fim. Então, ela passou pelo Antíoco Epifânio só como uma foto, nada da realidade, mas uma foto somente. Passou no ano 70 com Tito e Vespasiano, já com uma outra foto, para nos mostrar. E no nosso tempo, eu acho que a foto mais próxima que nós temos é a foto do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então, Sim. Quer dizer então que o povo do príncipe, e o príncipe era Hitler? Então, se cumpriu já ali? Não. Deus está mostrando algumas fotos ao longo da história para nós ficarmos com a nossa mente fresca do que realmente vai ter a realização do cumprimento disso lá no fim com o anticristo. Não é isso? Exatamente. Essa questão de ficar caçando, é os caçadores de anticristo, né? Que tem por aí na internet. Verdade. Parece caçador é igual aquele filme, Caçadores de Fantasma, né? De fantasma. A função dele no reino é caçar anticristo e falso profeta. É aquele. Não, é aquele outro ali. Não, porque o nome daquele... Eu já vi uns que fazem isso aqui, mas eu vou repetir o que eles fazem. Não, porque você encaixa, você pega o nome dele, a primeira letra tem um significado que lá no grego, não sei o que, no latim, aí você pega o número que lá no livro tal, do capítulo tal, do profeta tal, eu fico, gente, o que é isso? Ó? Eu vi isso falando do Macron. Porque ele é Manuel Macron. E o Emmanuel que fala em Isaías, que vai ser enviado, esse Emmanuel tiveram a audácia de pegar a profecia sobre Jesus, do Emmanuel, e dizer que estava apontando para o anticristo. Eu já vi isso. Isso aqui parece loucura, mas é isso, meus irmãos. Eu já vi isso aqui. É incrível mesmo isso, né? O engraçado é que o Emmanuel Macron daqui a pouco está passando. E só porque o cara teve uma pequena ascensão política em algum momento, já coloca já os detalhes como se fosse a pessoa dele, né? A gente falou isso também um pouquinho na live passada. Na verdade, acontece muito essa interpretação errada da palavra, e engraçado que parece que até em nossos meios as coisas ruins, elas proliferam mais, elas têm mais alcance. A coisa que está fora da palavra, ela tem mais alcance, tem mais evidência. Você vai olhar hoje na internet, o grupo de pessoas que falam coisas que não tem sentido, que toda hora, a cada vídeo, eles têm que estar refazendo o anticristo de estimação que eles colocaram. Porque se você for pegar um histórico de alguns canais, não falando mal dos canais, mas das pessoas, né? Até fora de canal e tudo, vai pegar um histórico, ele tem uns 15 ou 20 anticristo que foi colocando, porque a cada um que aparece é o anticristo. Então é muito difícil. Vai criando distrações proféticas até chegar a um ponto em que o povo vai descredibilizar. Não pode acontecer isso? Sim. Isso, inclusive, irmão Jean, isso me lembrou, se você falou de descredibilizar. Me lembra uma história que acho que todo mundo aqui conhece, sobre um menino que ficava avisando a comunidade. Olha, vem um lobo. Aí o pessoal olhava e não tinha lobo nenhum. Olha, vem um lobo. Aí o pessoal olhava e não tinha nada. Aí até que quando apareceu o lobo de verdade, estava todo mundo desacreditado porque o menino era tido por um mentiroso. Então, esse pessoal fica profetizando, esse pessoal fica anunciando, o anticristo é aquele ali, não é aquele outro. Torna a profecia sem valor, torna a Bíblia uma chacota e torna aqueles que são pregadores sinceros e sérios, realmente que conhecem a Escritura, palhaços. Então, é isso que acontece no nosso meio por causa desse tipo de gente na internet, que é sensacionalista mesmo. Eles vivem disso aí, como o irmão Jean falou. O negócio deles é caçar anticristo. A função deles é só essa. É como diz a palavra, né? Como que o povo vai se aprontar para a guerra se o toque da trombeta está sendo errado? Né? Em outras palavras, está sendo isso. Porque a cada toque do chofar, a cada toque de trombeta, era um toque para um preparo. Um toque de um jeito era para o povo vir para a congregação. Um toque de outro jeito era o povo se preparar que ia fazer um momento de ato, né, com o Senhor, de louvor, tal. Um outro toque era o inimigo está chegando. E um outro toque era um toque normal, né, de outra coisa qualquer. Se eu estou dando toque,
o inimigo está vindo, e eu estou dando toque para poder vir louvar o Senhor, o inimigo vai pegar e vai matar todo mundo, porque ninguém está atento em guardar e se preparar, porque o inimigo está chegando, porque o toque que está sendo dado é errado. Como vai se preparar se o toque está sendo dado errado? Acontece isso, né? É uma coisa que o pessoal tem que entender, como o irmão já tinha falado antes, e eu vou pegar esse gancho, Deus deixa na história, ao longo da história, tipos de anticristo, figuras do que vai ser o verdadeiro anticristo. O exemplo mais recente que nós tivemos, como ele falou, foi Hitler. E realmente, se você for analisar, tem muito versículo que se encaixa em Hitler. Perseguiu o judeu, que para muitos é o povo eleito de Deus, separado e tal, então ele perseguiu o judeu. É outra distração profética, né? Isso. Ele era da região norte do planeta Terra, ou seja, Reino do Norte. Ele era um ditador que tinha essa visão de governar o mundo todo, a partir ali do país dele, com a ideologia dele, do governo dele. Ele causou guerras, né, contra vários países. Ele fez alianças. Outros detalhes sobre ele também, é obscuro, eu não vou lembrar aqui, mas, ou seja, um cara que se encaixou perfeitamente no anticristo. Mas o anticristo, passou ele, morreu. Cadê? Cadê Jesus? Cadê o reino milenar? Então, o pessoal tem que entender que existe uma sequência de profecias a se cumprir, que não se encaixa em nenhum desses que já tiveram. Outro que teve depois do Hitler, Stalin, que continuou vivo, que era da União Soviética, ele também se encaixava. Ele era do norte, ele era mais ao norte do que o Hitler, que era da Alemanha. Então, se a gente não se atentar realmente para o que a Escritura está dizendo, entender que são coisas que vai se relacionar lá para o tempo do fim, e tem cumprimentos específicos, porque vai ficar muito claro, quando a gente entender quando esse anticristo surgir. Inclusive, uma das características do anticristo é ele ser usado em engano, em falsas... vai ser um falso profeta, né? Vai ser uma pessoa que vai ter esse poder de adivinhações para ludibriar e enganar as nações. Sim. Então, ele também vai governar por meio disso. Então, eu não vejo isso em nenhum dos que passaram. Nem no Antigo Epifânio, nem nos outros que existiram durante a história, até chegar no último que a gente viu, que foi o Hitler, né? Outro também, que o pessoal achava que era Napoleão Bonaparte. Quem conhece da história sabe da história desse cara. Napoleão Bonaparte, que foi aquele ditador lá que surgiu na França. O cara dominou a Europa toda, queria dominar a Rússia, chegou a dominar, se não me engano, ou estava em guerra contra a Rússia, que a família de Portugal teve que fugir para o Brasil. Que aí foi onde se deu a família de Portugal começar aqui no Brasil. Teve que fugir dele. Era também um tipo de anticristo. Se cumpriu nele? Não. Então, pessoal, é uma coisa que vai acontecer, e esse anticristo, a Bíblia aponta muito para o Oriente Médio. Não aponta nem para a Europa, nem para a Ásia, mais ao norte, sentido Rússia e China, e nem América do Sul, nem América do Norte, nem Oceania, é mais para o Oriente Médio. O pessoal tem que entender que ali está o relógio escatológico, e lá também estão os apontamentos para o tempo do fim.